A condição da pista do aeroporto de Congonhas foi um dos principais questionamentos. A reforma que foi feita na pista principal de Congonhas, a reforma que foi feita nas duas pistas, nós operamos do dia da reforma até a data de ontem, nós fizemos 2.152 decolagens e 2.160 pousos naquele aeroporto com aviões A320. Em relação à manutenção da aeronave envolvida no acidente, estaria dentro dos critérios exigidos. Não havia nenhum registro anterior de problemas nesta aeronave. O presidente da companhia aérea preferiu não se estender nos comentários sobre o que teria causado o acidente. Disse apenas que as investigações já começaram e que é necessário aguardar o fim dos trabalhos para saber o motivo da tragédia, mas não há prazo para a conclusão. Marco Antônio Bolonha assegurou ainda o pagamento das indenizações. Cada família, já começamos isso, está sendo contactada individualmente para tratar do assunto de indenização, de pagamentos antecipados, de valores e datas, sempre dentro dos termos da legislação. A seguir, prefeito de São Paulo diz que mortos dentro do prédio da TAM pode ser maior do que o esperado. O Ministério Público pede o fechamento imediato do aeroporto de Congonhas. A tragédia do ponto de vista de Brasília. A oposição culpa o governo pelo acidente. E o governo promete apuração rigorosa. Já já no Rede TV News. Hoje muitos voos partiram de Congonhas com atraso ou foram cancelados. O repórter Éder Reis está lá e traz mais informações. Boa noite, Éder. Boa noite. Olha, de acordo com os painéis da Infraero, muitos voos ainda estão atrasados aqui em Congonhas. Neste momento, o voo com maior atraso é um que deveria ter saído daqui às 5 horas e 5 minutos da tarde, com destino a Goiânia, e ainda não saiu. Hoje foram registrados cerca de 110 cancelamentos. Mas apesar dos cancelamentos e dos atrasos, o clima é de total tranquilidade na frente dos check-ins das companhias aéreas. Ao longo do dia, a Infraero ainda registrou atrasos com mais de uma hora em pelo menos 35% dos voos no país. E até o fim da noite, o aeroporto mais movimentado do Brasil ainda deve registrar pelo menos 226 decolagens. Daqui a pouco eu volto com mais informações. A oposição culpa o governo pelo acidente com o avião da TAM. E o presidente da Câmara dos Deputados garante apoio total para as investigações. O deputado do PPS, Raul Jungmann, quer que o Congresso investigue o acidente ainda durante o recesso. Pediu que a comissão de representantes da casa seja convocada para ouvir as autoridades do setor aéreo. Entre elas, o ministro da Defesa, Valdir Pires, e o presidente da Infraero, José Carlos Pereira. Aquilo que aconteceu ontem, mais do que um acidente, foi uma matança. Até que me provem o contrário, o governo é responsável. O pedido foi aceito pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Em São Paulo, o presidente da Câmara também defendeu a investigação. Eu acho que nós devemos acompanhar essa investigação no sentido de ninguém suporta mais esta tensão, dois acidentes tão graves seguidos. Um dos parlamentares que mais bateram de frente com a base aliada, pedindo a abertura da CPI do apagão aéreo, morreu ontem no acidente com o avião da TAM. O deputado Júlio Redecker, do PSTB do Rio Grande do Sul, era líder da minoria na Câmara. Com 51 anos, estava no 4º mandato seguido como deputado. Segundo assessores, ontem, antes de embarcar, Redecker chegou a pedir que o voo da TAM fosse outro, da Gol, que iria direto para Guarulhos. Só que o assento desejado por ele não estava disponível. De São Paulo, Redecker iria para os Estados Unidos acompanhar o presidente da Câmara em uma missão oficial. No Congresso, o gabinete dele passou o dia fechado. Ministro do Tribunal de Contas da União vai propor uma auditoria em todos os aeroportos brasileiros. Em Brasília, o dia foi de mobilização em torno do acidente. A esplanada dos ministérios amanheceu com bandeiras a meio mastro. Por determinação do presidente Lula, a Polícia Federal começa amanhã a investigar as causas do acidente. O inquérito vai apurar se a pista de Congonhas, que passou recentemente por reformas, estava em condições de uso. Isto não é um juízo antecipado sobre o assunto, isto não é uma acusação a nenhum ente público, mas é uma precaução do presidente para que todos os setores que podem ser investigados sejam investigados, para que tudo seja absolutamente esclarecido. Em nota, o ministro da Defesa, Valdir Pires,
disse que é precipitado fazer julgamentos e afirmou que o momento é de cautela. Durante todo o dia, o presidente Lula foi informado sobre o acidente pelo comandante da Aeronáutica, Junichi Saito. Por telefone, Saito comunicou que a caixa preta do avião havia sido encontrada e que será enviada para análise nos Estados Unidos. Segundo a assessoria do Palácio, alguns líderes mundiais e até mesmo o Papa Bento XVI enviaram mensagens de solidariedade ao governo brasileiro. Pelo menos 3 das vítimas do acidente de ontem no aeroporto de Congonhas eram do Rio de Janeiro. Guilherme Duque Estrada e Marta Maria Franco eram funcionários da Associação Brasileira de Indústria Química com sede em São Paulo e viajavam a trabalho. A advogada Mariana Suzuki, de 30 anos, morava neste prédio, na Zona Sul. Ela tinha ido a uma entrevista de emprego em Porto Alegre. Hoje, o clima de tensão também tomou conta dos aeroportos do Rio. Depois do acidente com o avião da TAM, os passageiros ficaram ainda mais inseguros, principalmente os que precisavam viajar para São Paulo. O voo desta família com destino a Santa Catarina tinha escala no aeroporto de Congonhas. Assustadas, mãe e filha resolveram mudar de planos e ir direto para Florianópolis. Nós estamos seguras de chegar em São Paulo, aquela pista de São Paulo, que ainda está aí por cima, uma pista mais curta. Este homem, que viaja frequentemente pelo país a trabalho, evita o aeroporto de Congonhas há 3 meses com medo de acidentes. São Paulo sempre eu vou de carro, prefiro enfrentar a estrada, muito mais segura do que de avião. Indignados, os passageiros exigem uma providência das autoridades. Primeiro foi os controladores, agora pode ser a questão da pista, que estão falando até quando vão querer arrumar desculpas e não resolver o problema. Quantas desgraças vão ter que acontecer para a gente poder ter tranquilidade para estar viajando? O movimento estava mais tranquilo hoje durante o dia nos aeroportos do Rio. O Santos Dumont, que foi fechado ontem à tarde depois de um princípio de incêndio no Terminal 2, voltou a operar normalmente pela manhã. No aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, onde seria a etapa final do voo da TAM ontem, quase 40 voos atrasaram ou foram cancelados. E os passageiros enfrentaram um outro problema, o medo de voar. No início da manhã, filas em todos os balcões das companhias aéreas no aeroporto de Confins. 17 voos estavam atrasados. Foram horas de espera para poder despachar as bagagens. Ficamos mais de 1 hora na fila com criança. E incerteza sobre o horário do voo. A gente está tentando remarcar, estou junto com uma amiga minha, inclusive, que ela tem uma consulta médica e tudo. Complicado. O movimento no aeroporto aumentou ontem à noite, logo após o acidente com o Airbus da TAM em São Paulo. Às 7h30, 10 voos já estavam atrasados e 3 cancelados. 2 aeronaves que saíram de Recife e Maceió para o aeroporto de Congonhas foram desviadas para Confins. Foi assim durante toda a madrugada. Filas, espera e falta de informação. Eu já tinha feito check-in e nem quis receber minha bagagem ainda. Isso aqui é retrato do nosso país, da irresponsabilidade. Além do desconforto da espera, o dia seguinte ao mais grave acidente aéreo do país trouxe mais um problema para os passageiros. Voar hoje no Brasil é totalmente inseguro, a gente não sabe o que pode acontecer hoje. Quem precisou viajar hoje teve que enfrentar o medo de voar. A gente vive realmente numa tensão. A gente tem muito receio, não sabe se chega, não sabe se volta para casa. Acidente aéreo em São Paulo atrasa voos também no Aeroporto Internacional do Recife. E os passageiros sofrem as consequências. No dia seguinte à tragédia em São Paulo, a movimentação de passageiros foi considerada normal. Em compensação, dos 46 voos programados para saírem hoje do Recife, 5 foram cancelados e 21 atrasaram em mais de 1 hora. Não adianta ficar ansioso, o acidente foi horrível, então a única coisa que a gente tem que fazer é esperar mesmo. O maior atraso foi registrado ontem no voo da companhia BRA, que sairia do Recife com destino a Guarulhos. Foram mais de 6 horas de espera até que os passageiros pudessem finalmente embarcar. Quem escapou do atraso não se livrou da insegurança na hora de entrar no avião. Nessa situação, a gente sempre fica assim, meio precavido de viajar, né? Ficamos com medo, sim, pela falta de segurança dos aeroportos brasileiros que está no momento, né? Segundo a Infraero, os atrasos e cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional do Recife estavam praticamente normalizados desde a crise no sistema aeroportuário. Após a tragédia de ontem, a situação deve aos poucos se normalizar. E neste giro vamos a Fortaleza. A falta de investigação de outro acidente aumentou ainda mais
o medo das pessoas na hora de viajar. O caso aconteceu há 85 dias e ainda não há sinal de laudo. Na hora do acidente, chovia muito. Assim, o piloto da Gol decidiu aterrissar no Aeroporto Internacional Pinto Martins.